A nova pesquisa IPESP mostra o ex-presidente Lula do PT com 45% das intenções de voto na corrida ao Planalto. O pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, aparece logo na sequência com 34%. Nós vamos falar mais sobre isso, esse retrato e essa probabilidade de haver ou não uma decisão no primeiro turno com o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva. Renato, bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco na manhã deste sábado. Eu já começo lhe perguntando, você que acompanha de perto as eleições há muito tempo, você acredita nessa probabilidade mais alta que o Lavareda está enxergando agora na consolidação dos votos com um período tão anterior ao dia das votações? Você acredita na probabilidade da eleição ser decidida no primeiro turno? Olá, bom dia a vocês duas, bom dia aos telespectadores da CNN. Vamos lá, em condições normais de temperatura e pressão, eu acredito nessa possibilidade. Eu só não acho provável porque o Brasil não é um país que costuma ter o seu processo eleitoral ocorrendo em condições normais de temperatura e pressão, Thaís. Nós já tivemos facadas, nós já tivemos queda de avião, planos econômicos, Polícia Federal invadindo a sede da Alunos, para quem se lembra, quando a Rosena Sarney despontava aí na liderança das pesquisas, lá há muito tempo atrás. Então, como o nosso país não é um país que costuma decidir as coisas tão antes, acho que alguma coisa poderá acontecer para que essas condições normais de temperatura e pressão não se apliquem até o processo eleitoral, até outubro. Muito obrigada por nos atender, Renato. Meu bom dia também para você. Uma das coisas muito que se falava era na possibilidade de uma polarização. Mais uma vez, termos esse cenário tão polarizado entre dois candidatos e observamos até aqui uma desorganização total da chamada terceira via, né? Quem se opunha a esses dois lados, ao ex-presidente Lula, ao atual presidente Jair Bolsonaro. Uma organização, agora que ainda não se desenha, pelo menos por enquanto, mas uma organização desses grupos da chamada terceira via é capaz de reverter esse cenário de cristalização do eleitor até aqui, como apontou o IPESP? Olá, bom dia. Eu não acredito nisso. Vamos olhar o cenário claro da pesquisa. Em primeiro lugar, quando a gente faz um cruzamento dos números do IPESP, nós observamos que somente 8% do eleitorado, ao mesmo tempo, não votaria de jeito nenhum no Lula e não votaria de jeito nenhum no Bolsonaro. Ou seja, o nem de verdade, aquele candidato que na hora do vamos ver não vai tapar o nariz e votar no candidato A porque não suporta o candidato B, é só 8% do eleitorado. Mesmo assim, quando nós pegamos a intenção de voto espontânea dos candidatos, aquilo que, como o professor Lavareda nos disse, é a maior declaração de intenção de se votar em alguém, quando sem nenhum estímulo essas pessoas declaram voto no candidato. Nós temos 70% dos eleitores que declaram espontaneamente votar em um dos dois candidatos, ou no Lula ou no Bolsonaro. Isso não existe na história do Brasil, nessa altura do campeonato, ter 70% de espontâneo. Mas vamos pegar todo o resto. Junta o branco, o nulo, o indeciso, todos os candidatos, outros. O Ciro Gomes, que é metade dos candidatos dessa terceira via, tem metade das intenções de voto. Está todo mundo falando da Simone, mas o Ciro tem muito mais do que a Simone, tem mais do que o dobro de votos da Simone. Mas junta a Simone, todos os candidatos da terceira via, inclusive o Ciro, brancos, nulos e indecisos, não dão um Bolsonaro. Não iria nem para o segundo turno. Não dão um Bolsonaro na espontânea. Então é muito difícil pensar na terceira via. Eu estava no WW aí na segunda-feira e eu tive a oportunidade de conversar com o William, que eu falei, olha, quem quer a terceira via, quem pensa a terceira via, são os analistas políticos, a imprensa e o mercado financeiro. O consumidor, a dona Maria, o seu João, eles já não querem a terceira via. Nós temos um candidato no exercício da presidência da República concorrendo com o ex-presidente da República.
Isso não existe na história do Brasil. Ou seja, a eleição é entre os profissionais, não entre a novidade, diferente do que foi a eleição passada. Renato, as pesquisas de hoje, primeiro que aumentou muito o número de institutos que estão tentando, de alguma forma, tomar essa temperatura no país, mas as pesquisas de hoje, elas oferecem uma gama, uma quantidade de informações que a gente consegue separar entre mulheres e homens, faixa etária, condição de renda, a regionalização sempre foi um assunto, um dos indicadores ali bastante explorado nas eleições brasileiras, mas hoje a gente consegue olhar com mais profundidade e mais detalhe. Esse detalhamento, essa abertura, esse aprofundamento no acompanhamento, ele pode trazer sinais de mudança ou de consolidação desse cenário? Tem algum dado nessa abertura que pode dizer assim, olha, essa abertura aqui mostra que se alguma coisa acontecer aqui, pode acabar gerando uma mudança nesse quadro tão cristalizado como você chamou agora? Sobre a terceira via, não tem quebra que nos dê alguma dica, Thaís. Mas vamos olhar em detalhe, por exemplo, a diferença de gêneros, as diferenças entre a intenção de votos de homens e de mulheres. Nós desenvolvemos aqui no Instituto Locomotiva um agregador de pesquisas. Nós olhamos para todo o histórico de acerto de cada instituto de pesquisa, damos um peso diferente para esses acertos e atualizamos em tempo real o resultado dessas pesquisas. Com isso, nós conseguimos, inclusive, separar intenção de voto entre homens e mulheres. Quando nós vamos olhar a diferença de votos do ex-presidente Lula com o atual presidente Jair Bolsonaro entre os homens, a diferença é de 41% para o Lula contra 39% do presidente Bolsonaro. Isso dá algo como 1 milhão de votos a mais entre as mulheres, 1 milhão de votos a mais entre os homens. Quando nós vamos olhar entre as mulheres, no entanto, essa diferença aumenta muito. O presidente Lula tem 47% da preferência de votos entre as mulheres contra 26% do presidente Bolsonaro. São 21 pontos percentuais de diferença. Sabe o que são 21 pontos percentuais de diferença? São 2 estados do Ceará. 2,5 estados do Ceará. 2 Rio Grandes do Sul. São 16 milhões de eleitores a mais entre as mulheres. É muito difícil achar que se o presidente Bolsonaro não reverter essa vantagem que o ex-presidente Lula tem sobre as mulheres, que ele tem alguma chance efetiva de ganhar a eleição. As mulheres, existem 8,4 milhões de eleitoras mulheres a mais do que eleitores homens. Fora isso, o presidente Lula tem 16 e poucos milhões a mais de eleitoras mulheres do que o presidente Bolsonaro. E sabe o que isso significa na prática? Que é a eleição da economia. A preferência das mulheres não se dá simplesmente por uma rejeição às falas muitas vezes tidas como machistas do presidente Bolsonaro. A rejeição das mulheres ao governo tem a ver com o preço do botijão de gás, com o preço da gasolina, com o aumento da cesta básica. Essa economia real é a inflação que o presidente Bolsonaro não conseguiu mostrar para a população que tem um plano, que tem uma meta, que tem uma perspectiva de resolução, que faz com que a grande maioria das mulheres hoje prefiram votar no presidente Lula. Inclusive, entre as mulheres, o presidente Lula ganharia no primeiro turno. Interessantíssimo esse recorte que você traz para a gente, Renato. Agora eu vou trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, a Basília Rodrigues, nossa analista lá em Brasília, que também tem uma pergunta para você. Oi, Renato, tudo bem? Muito bom dia para você. Obrigada pela entrevista. Vez ou outra eu sou perguntada sobre o seguinte, mas você acredita mesmo em pesquisa de intenção de voto? E aí eu vou perguntar para você, você acredita mesmo nestas pesquisas e ao que você atribui esse descrédito? É a fala dos políticos, seja quem está ganhando, quem está perdendo? É realmente porque a população não compreende a metodologia dos institutos ou a culpa é dos próprios institutos? O que é melhor também? As pessoas perguntam, a pesquisa quando ela é feita por telefone ou no face-to-face, né, cara a cara?
Ao que você, então, atribui esse descrédito a muitas das pesquisas? A gente está há 5 meses de uma nova eleição presidencial em que ainda tem gente colocando dúvidas sobre o resultado das pesquisas, sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Então, tem, assim, um clima de lenda urbana em torno desse processo eleitoral brasileiro, em que as pessoas querem acreditar em teorias, em teses, né? E muitas vezes em fake news. Queria que você também falasse, como presidente do Instituto, qual a sua percepção sobre a confiabilidade das pesquisas. Basília, antes de tudo, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta que vira e mexe me fazem também. Eu respondo começando falando um pouquinho sobre esse cara que está conversando contigo. Eu sou um cara que desde cedo aprendeu na escola, e tento ensinar isso para minha filha de 2 anos, que 1 mais 1 é igual a 2, que a Terra é redonda e que vacina salva. Eu estou dizendo tudo isso para deixar claro que eu sou um cara que acredita na ciência, que acredita nos números. Pesquisa não é enquete. A enquete você faz na sua rede social, onde as pessoas que estão em sua volta, que te seguem, respondem. Então, muita gente não acredita em pesquisa por não acreditar em nada do que é diferente daquela realidade que está presa naqueles algoritmos das redes sociais. Mas o que a gente vê, olhando para as pesquisas eleitorais, é um histórico de acerto muito maior do que um histórico de erros. Diferente do que se costuma dizer nas redes sociais. Estou dizendo isso para dizer que, 1, eu acredito em pesquisa. 2, existem diferenças entre os métodos de pesquisa e essas diferenças são próprias da ciência. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente acredita em estatística, mas existem 2 razões, respondendo a sua pergunta diretamente, que fazem com que haja, infelizmente, um descrédito com relação à pesquisa eleitoral, além do fato das pessoas até hoje terem uma dificuldade de entender que a pesquisa é a fotografia de um determinado momento, não é o filme, né? A pesquisa não diz o que vai acontecer, diz como estão as coisas hoje. A primeira razão é o que eu falo do descrédito de boa-fé. O descrédito de boa-fé acontece para aquelas pessoas que convivem num determinado círculo social onde todo mundo tem uma determinada preferência por um candidato. Então, essa pessoa, quando vê os números da pesquisa, diferentes do que a conversa que ele tem ali na mesa do bar, que são de pessoas que, em geral, pensam como ele, pensam parecidos com eles não acreditam. Porque essas pessoas, o desafio dessas pessoas é entenderem que aquele microcosmos que ela vive é diferente da realidade tão heterogênea que existe num país de dimensões continentais como o do Brasil. Mas esse é o cara de boa fé. Existem aqueles que desacreditam em pesquisas por má fé mesmo, como estratégia política de só acreditar na verdade e fazer com que todos só acreditem na verdade que lhes interessem. Então, existe um campo político hoje, Basílio, que prefere desacreditar as pesquisas eleitorais para se perderem na urna, terem um argumento para dizer que a eleição foi fraudada. Só que como é que eles vão dizer que a eleição foi fraudada se todas as outras pesquisas eleitorais dialogam, convergem para o resultado das urnas? Então, as pessoas que... Não é à toa que as pessoas que mais questionam as pesquisas eleitorais são as mesmas pessoas que questionam as urnas eletrônicas. São as mesmas pessoas, Basília, que questionam que existe queimada na Amazônia. São as mesmas pessoas que falam que a inflação está controlada no Brasil. São aquelas pessoas que preferem só acreditar na verdade que lhes convém. Essas são as pessoas que desacreditam as pesquisas por má fé, o que são bem diferente das que desacreditam as pesquisas simplesmente por desconhecimento do método científico. Muito bom. Conversamos com o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva. Renato, obrigada. Um bom fim de semana para você, meu caro. Um beijo para todas vocês. Até a próxima. Até. Até a próxima.